Livro de Jeremias, capítulo 18. Louvado seja o Senhor Jesus nessa campanha maravilhosa. Aleluia, Jesus, de domingo. Aleluia. Jeremias, capítulo 18, os primeiros versículos, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Aleluia, Jesus. A casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme apareceu bem ao seu olho fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor: eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se tal nação contra o qual falar se que converte da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava de fazer. No momento em que falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantear, se ela fizer mal diante do meu olho e não, glória a Deus, e não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito ele faria. Vamos orar a Deus, irmãos. Os irmãos erguem suas mãos para o céu. Vamos falar com Deus, porque só Deus pode, irmãos, entregar o nosso milagre, a nossa bênção, a nossa vitória. Glorioso Deus e eterno Pai, meu Deus, estamos aqui nessa noite, ó Deus, unidos na tua casa, meu Pai, ó Deus, clamando e implorando, meu Deus, pelo grande milagre, pela grande bênção, meu Pai. Deus, estamos aqui nessa noite pela misericórdia, estamos aqui nessa noite, ó Pai, porque realmente o Senhor tem plano, tem projeto na nossa vida, realmente o Senhor tem projeto na vida deste irmão, na vida desta irmã, Senhor, e essa irmã, esse irmão está aqui nessa noite porque foi o Senhor que trouxe ela, foi o Senhor que trouxe ele para estar aqui nessa noite, Senhor. Meu Deus, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor conhece, ó Deus, a batida do nosso coração, o Senhor conhece, meu Pai, nessa noite, os nossos pensamentos, meu Pai, o Senhor conhece, ó Pai querido, o nosso agir, meu Deus, o Senhor conhece a nossa pisada, a nossa caminhada, meu Deus. É por isso que eu estou aqui nessa noite, sentindo a tua graça, sentindo o teu poder, a tua unção, meu Deus querido, eu te dou glória nesse momento, meu Deus, pelas infinitas misericórdias que estamos aqui, meu Pai, para glorificar e exaltar o Senhor. Meu Deus, glorifica aqui nesse momento, meu Pai, porque tu és o Deus, aleluia, que abre porta onde não tem, tu és o Deus, ó Pai, que opera o sobrenatural. Jesus, em nosso meio nessa noite, ó Deus, se realmente enfermo, meu Pai, no teu nome eu repreendo essa enfermidade, meu Deus, eu repreendo este demônio de impedimento, tranca-ruas, a pombagia, esse demônio Zé Perigo, chucabeia, meu Deus querido, essa corrente, esse cadeado, essa maldição, Satanás, pega a tua bagagem e vai embora agora, no nome de Jesus Cristo. Pega a tua bagagem, Satanás, e bate em retirada, meu Deus, no teu nome, repreendendo esse Satanás agora, repreendendo, Jesus, eu peço agora os seus anjos acampados, meu Deus, nessa casa de oração, eu peço hoje na porta, hoje no altar, nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, meu Deus, eu peço um mover do Senhor nessa cidade, nesse bairro, Senhor. Jesus, eu peço um sinal do Senhor nessa noite, meu Deus. Cada pessoa que entrou aqui, ela não vai voltar da mesma forma para casa, não. Ela vai voltar, Deus, algo diferente da sua vida, uma chamada diferente da sua vida. Meu Deus, a tua palavra jamais voltará vazia. Eu peço um grande sinal hoje, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, meu Deus, com um milagre, grande vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Os irmãos podem acertar, os irmãos que podem dar uma salva de palmas para Jesus.
quando o pastor, irmão, nos chamou, irmãos, para nós vir para a cidade de Foz do Iguaçu, aqui, irmãos, nessa congregação, para nós trazer a palavra de Deus, eu não pedi para o pastor, irmão, ser a campanha, eu não pedi para o pastor, irmãos, qual era o título da mensagem que nós iríamos meditar nessa noite. Irmãos, eu não escolho, irmãos, a mensagem. Olha, hoje eu vou pregar em Foz do Iguaçu, hoje eu vou pregar em tal cidade, eu vou preparar essa mensagem, não. Irmãos, eu deixo Deus me tocar no altar, é quando estou nos joelhos do cara, é quando estou dentro da igreja, que Deus vai revelar a palavra. E Deus me trouxe aqui, irmão, no livro de Jeremias, capítulo 18, nessa noite, em Cantanélias, aonde, irmãos, que a Bíblia diz, irmãos, no livro de Jeremias, que Deus falou com Jeremias: desce até a casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Jeremias ouviu essa palavra de Deus, ouviu a voz de Deus. E quando, irmãos, o homem obediente, a palavra de Deus vai depressa possível, irmãos, ele desce, aleluia, atendeu o pedido de Deus. E a Bíblia diz lá de esse Jeremias, quando ouviu a voz de Deus dizendo: Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque lá irei falar contigo, Jeremias. Irmãos, aleluia, o tempo de Jeremias passou. Então, nessa noite, podemos dizer que a olaria é a casa de Deus. Podemos dizer nessa noite, irmãos, que a olaria é a igreja do Senhor Jesus. E nessa noite, nós estamos nessa olaria maravilhosa. Estamos aqui porque Deus está falando conosco. Deus está falando com a igreja, com os jovens, crianças nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, que a sua palavra, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, irmãos, mas ela, aleluia, ela edifica, ela levanta, ela fortalece, ela anima, ela encoraja. A palavra de Deus essa noite, aleluia. E a Bíblia diz que Jeremias desceu até a olaria. Mas quando Jeremias chegou diante da olaria, ele viu um homem que trabalhava num vaso, que a Bíblia diz que nós conhecemos. Mas aquele vaso caiu da mão daquele oleiro e se quebrou todinho, virou em caco. Agora, irmãos, aquele vaso estava moído, estava quebrado, irmãos, diante daquele oleiro e diante de Jeremias. Quem sabe Jeremias até ali, irmão, não tinha entendido o que Deus queria fazer com ele. Quem sabe até ali Jeremias não entendia o que Deus queria com ele, aleluia. Mas ele entendeu a voz de Deus. Não, se Deus mandou vir até a olaria, é porque Deus vai me mostrar algo, é porque Deus vai me mostrar um sinal, é porque Deus vai falar comigo, porque Ele sabe o meu deitar e o meu levantar, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu não preciso. E a Bíblia diz, irmãos, que Jeremias desceu até a olaria, e aquele vaso caiu da mão do oleiro e quebrou todinho. A Bíblia diz, irmãos, que aquele oleiro pegou aquele vaso, irmãos, e começou a construir aquele vaso novamente. E Jeremias estava lá na porta cuidando o que está acontecendo. Qual é essa experiência que Deus quer mostrar para mim? Que sinal que Deus está mostrando para mim nessa noite, nesse dia? O que Deus quer falar comigo? Glória a Deus. Eu cheguei aqui agora, ver esse homem trabalhando, o vaso caiu, quebrou, escorregou. E agora esse homem está ajudando os cacos novamente, está molhando novamente, está ali trabalhando novamente sobre esse vaso. Nós somos vasos perante esse Deus nessa noite. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele vaso, irmãos, começou a ser trabalhado novamente aquele bairro. Aquele oleiro trabalhava, irmãos, diante daquele bairro. Que maravilha, irmãos. É quando nós sentimos as mãos de Deus nos tocar. Não tem coisa mais maravilhosa, irmãos, é quando Deus começa a me fazer cair em nós, dizendo: meu filho, eu estou contigo. Minha filha, eu estou contigo nessa peleja, nessa caminhada. Você não está sozinha, tu não está sozinha. Oh, me canta lá na cena leve, aleluia. Não tem coisa maravilhosa, irmãos, aleluia. É nós sentir a presença de Deus, é nós sentir as mãos de Deus nos tocando, é nós sentir as mãos de Deus nos guiando para lá, para cá, aleluia.
Porque desde a quarta-feira, irmãos, que eu fiz a primeira parte, já cheguei no mal na igreja. E ele foi piorando, ainda ontem cedo liguei para o pastor. E falei: olha, pastor, eu não vou poder ir na reunião porque eu estou bastante mal. E ali, irmãos, hoje pela madrugada, irmãos, quase não conseguiram dormir à noite. Levantei cedo. E ali, irmãos, liguei o rádio, larguei um fundo musical, dobrei meu joelho, parei naquele sofá e comecei a falar com Deus. Hoje eu tenho que estar na cidade de Foz do Iguaçu para ministrar a tua palavra. E ali, irmãos, comecei, irmãos, aleluia, a se entregar a Deus. Não me importava
corrompido, sabe por quê? E eu falando com Deus dessa forma, minha oração hoje cedo, Senhor, estou sagrando aquela passagem assim, que ambos irão de crescer o joio e o trigo, sim, ambos irão de crescer o trigo e o joio, mas a Bíblia diz um pouquinho mais para frente, que está vindo o cerveiro para colher o trigo e o joio. A Bíblia diz que está vindo o cerveiro e que é Jesus que vai colher o trigo, que são os crentes, que estão com essas vestes limpas, mas quando está errado é necessário que cresça sim, pode crescer, mas nós temos que pregar que vem aquele que se chama Jesus de Nazaré, aquele, aleluia, que tem que haver santidade, que tem que haver fidelidade, aleluia, senão ninguém verá o rosto de Jesus Cristo, aleluia. É fácil, irmão, nós vestiu a gravata, vestiu o paletó, e sair uma cidade para outra, enganando os outros, mas tem que haver uma santidade, e colocar-se Satanás por terra, tem que pegar a cabeça do diabo, irmãos, temos que orar a Deus, que Deus vai mostrar se é servo de Deus. Irmãos, é por isso que Satanás não gosta de mim, porque muitas vezes irmãos nos gostam da hora, se é servo de Deus, o se é servo de Deus. Muitos irmãos que andam na caminho torta, caminho errado, no pecado, no adultério, que me conhece, ele não aceita, ele não vai ver minha cara, e é bom que ele vai, porque eu quero andar é com Jesus de Nazaré, o meu compromisso é com o homem chamado Jesus Cristo, porque se ele estiver no meu barco, quando a tempestade vem, eu me levanto, porque eu sei que o meu Jesus está comigo. Não adiantaria ter multidão, não adiantaria ter milhões, mas o mais importante é que é Jesus, ó, está longe do barco, meu querido, aleluia. Dá uma salva de palmas para esse Jesus. Eu falava, Senhor, o mundo está corrompido, os pecados têm entrado, crise espiritual, a lepra espiritual. Essa era a minha oração. Deus está no céu, meu querido. É a minha oração com Deus, Senhor, mas eu quero pegar a tua palavra verdadeira. Abre as portas de mim, o campo, que estão com fome, que estão com sede, que estão com fruto da tua palavra, e canta lá, porque muitos irmãos estão covardados. Ah, pastor, mas se eu pregar doutrina, se eu pregar fidelidade, comunhão, santidade, se eu mandar o povo orar, vai ser, vai acabar o triste. Ei, o teu compromisso é com Deus, meu querido e minha querida. Se Deus mandar te louvar com louvor de exortação, louve a Deus, porque quando tu louva a Deus, prisão se abre, terremoto para cá, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, ali que Davi tocava a sua harpa e louvava a Deus, terremoto acontecia, demônios não saíam. Esse é o Deus que está aqui nessa noite, meu querido. Esse é o Deus que está aqui nessa noite, meu irmão. É o Deus que tem o poder. Eu vejo nos dias de hoje vidas descendo a sepultura, pessoas perecendo, pessoas morrendo, e muitos críticos com as mãos atadas, muitos críticos com os braços cruzados, pessoas que dizem, pastor, disse missionário, disse missionária. A Bíblia mostrou a vida muitas vezes fora dos fundamentos de Deus. Não vivemos conforme a palavra de Deus quer. Ei, os olhos de Deus estão sobre a terra. Os olhos de Deus estão procurando os fiéis. Satanás, eu desafio você nessa noite, no nome de Jesus, meu querido e minha querida, como profeta de Deus nessa noite, eu profetizo aqui agora,
eu estava terrivelmente com a dor de estômago. Comecei a falar com Deus daquela forma: Deus, eu não aceito esse Satanás tentar me impedir de levar a tua palavra. Ele não, eu estava comentando com alguns irmãos ali em casa antes de vir, aleluia, com a minha esposa também, disse: olha, sumiu, agora que eu fui sentir, sumiu o problema que está sentindo, aleluia. Quando nós entregamos a Deus, irmãos, não tem Satanás que fica no nosso caminho, não tem demônio que fica no nosso caminho. Por quê? Porque tu é lavado, tu é remido, tu é separado para levar a palavra de Cristo, tu é escolhido para levar a palavra de Deus. E Jeremias desceu até o nariz e viu aquilo, e agora Deus falou: está vendo, Jeremias? Assim como um vaso na mão do cioleiro, assim é você, assim é a tua casa, é a tua família. E Deus começa a dizer: olha, se eu amaldiçoar o povo, se não se arrepender do seu pecado, eu vou destruir. Olha, irmãos, o que está acontecendo aí afora. Deus está permitindo tanta desgraça. Deus está permitindo, irmãos, para que o povo venha se despertar e se humilhar a Deus. Para que o povo venha, irmãos, se humilhar a Deus. Estamos aqui, cuida de nós. Porque a Bíblia diz que ele viu que nosso lado é que nosso lema não seria atingido. Deus está abalando a terra, irmão, para mexer com o povo. Mas o povo está se preocupando com coisas que desagradam os olhos de Deus. O povo está deixando de orar, de buscar a Deus. Mas olha, irmãos, domingo que vem, logo domingo, eu não piso mais aqui na igreja, pregar para 3, 4 pessoas, né? Deus não é esse tipo de pessoa, irmãos. Deus é com aquele que mesmo que tenha um dentro da igreja, ele sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Jesus, irmãos, ele não ia atrás de multidão, Jesus ia pela rua, a multidão que seguia ele, mas Jesus estava interessado para aqueles que encontrava na rua. Jesus disse: vai, Jeremias, anuncia para o povo, se ele se arrepender, se eu abençoei, eu vou, se ele se arrepender, eu irei abençoar eles e vou me arrepender do que eu tenho dito. Mas se não haver arrependimento, eu irei destruir. E é o que tem acontecido, as pessoas tomaram ceia indignamente, e esse problema tem vindo, a dificuldade tem vindo a cada dia, ele está se esfriando, cada dia não busca mais a Deus, está morrendo a sua vida espiritual. Nós estamos aqui nessa noite para se encher do poder e a graça de Deus, e estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, falar: Senhor, como Jeremias ouviu a tua palavra, Deus, eu estou aqui nessa noite, eu estou aqui, meu Deus amado, para trazer a tua palavra e para ouvir a tua palavra, porque eu sei que a tua palavra, Deus, não vai voltar vazia, não vai voltar vazia, não vai voltar vazia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Irmãos, havia um profeta de Deus, a luz de Deus cravou um unção no aleluia, no lenço dele, e Deus operava milagre. Aleluia, havia um outro profeta de Deus ali, a luz de Jesus, Pedro, se faz a memória, pela ajuda de Pedro, Deus operava milagre. Ei, o Deus é o mesmo Deus no passado, Deus no presente, Deus não pode nos usar da forma que Ele quer. Para isso nós temos que haver uma santidade, temos que haver fidelidade para a comunhão com Deus. Quando, irmãos, eu retornei para a igreja de visão missionária, disse: pastor Hermes, eu estou aqui para trabalhar. Pastor Hermes, só eu digo: pastor, precisar, só me ajuda com combustível. Olha, eu não cobro nada, eu me ajuda com combustível, porque eu não tenho condição de vir para cá, mas eu não cobro nada, eu quero trazer a palavra de Deus. Olha, o pastor me ligar isso comigo, porque eu tenho sede de levar a palavra do Senhor, porque eu sei que está acabando o tempo. Em breve, irmãos, a igreja vai subir para o céu. A gente não sabemos o dia e a hora, meu querido. Eu tenho sede de levar a palavra de Deus, e por isso, quando o pastor Hermes tem havido a oportunidade, tem havido, irmãos, a fio quase todo fim de semana, quase todo o sábado e domingo, tem estado aqui em Foz do Iguaçu, tem estado, irmãos, ali no outro bairro, aleluia, e na série trazendo a palavra de Deus, porque eu sei que a minha aliança, a minha comunhão, a minha intimidade é com Deus. Eu tenho o dever de levar a palavra de Cristo, e não tenho escolhido multidão, não. Eu tenho escolhido, irmãos, ver a palavra de Deus para anunciar em voz nova. O povo passa diante da igreja, e a fé é essa. Se passar uma pessoa doente ali, uma pessoa enferma, possessa, tem que haver uma mudança na vida dele. Ele não vai passar aqui e para lá sentir a dor, não, porque o meu Deus é tão poderoso, porque a glória dele está aqui, aleluia, e transmite da pessoa lá fora. Glorifica a Deus com as palmas,
buscar arrependimento do pecado. O mundo lá fora, irmão, Deus está perdoando, Deus está permitindo. Porque o povo não está olhando mais. Antigamente, misericórdia, antigamente, olha, era língua estranha, era profecia, era maravilha, criança sendo batizada, porque o povo orava mais, o povo buscava Deus, tinha mais sede da palavra de Deus. Então Deus está permitindo a tempestade vir, Deus está permitindo a luta aqui, a luta lá, para ver o povo se humilhar a Ele, para ver o povo buscar Ele, para ver se o povo se lembra de Deus. E não adianta, irmãos, não é Dilma, não é vereador, não é prefeito, ninguém vai melhorar nada, mas sim a palavra de Cristo. A Bíblia diz que nós estamos de passagem sobre essa terra, nós estamos de passagem, o nosso galardão é do céu, o nosso destino é a nova Jerusalém. Vamos, irmãos, a cada dia se humilhar a Deus. Nós vimos que a luta é forte, que a luta é terrível. O inimigo me lançou na enfermidade para ter momento de trazer a palavra de Deus. Mas quando nós estamos numa atitude de Deus, eu não aceito, mas isso é minha vida. Satanás tem que bater em tirada. Não adianta, irmãos, porque o nosso compromisso é de levar a palavra de Deus. E nesse tempo que eu tenho andado perante esse Deus, tenho visto coisas tremendas, curas divinas que Deus tem realizado. Porque Deus, irmãos, Ele é fiel para aqueles que são fiéis. A Bíblia diz aqui, ó: se eu amaldiçoei, se haver arrependimento, eu vou me arrepender da maldição e não vou destruir, derrubar. E nós temos se arrependido nossos pecados e temos reconhecido, irmãos, que nós somos necessitados de Deus. Eu preciso de Deus. Quando o vento vem, eu preciso de Deus. Quando cai pé no céu, eu preciso de Deus. Quando estou enfermo, eu preciso de Deus. Meus filhos estão doentes, eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Não sou nada. E não tem coisa mais ruim é quando a luta vem sobre os filhos. Então nós precisamos de Deus, não adianta. Nós temos que ter a aliança, a intimidade com Deus. Porque, aleluia, aí Deus me lembrar Moisés daquela cena, olha, aleluia, não cai uma folha de uma árvore que Deus não permitir. Não cai. Aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele é fiel. Muitas vezes o povo olha para nós, não dá nada. Muitas vezes pessoas de ministério olham para você, não te dá nada. Despreza você. Não te cumprimenta, não te sauda. Ah, é sério, imagina, vira cara, passa diante da tua casa e vai para o outro lado. E diz que é cristão, e diz que é servo de Deus, e diz que é servo de Deus. E diz que vai para o céu da boca do leão. Porque para lá não. Tem que haver aliança, tem que haver intimidade, tem que haver comunhão com os irmãos. E quando a pessoa vira a cara, ele expressa você. Porque, não sabe por que isso é inveja, o olho grande de Satanás, pastor. Nós temos que orar e repreender esse demônio da inveja. Tem inveja da irmã, porque a irmã vem todo dia, não pega aquele culto. Tem inveja da irmã pegando porque a irmã vem para a igreja. Tem inveja da outra cigana porque ajuda o pastor. Tem inveja daquilo, tem inveja daquilo lá, porque o pastor, o fulano vai vir.
Jeremias não viu o que Deus queria falar. Está vendo, Jeremias? Vai anunciar para o povo. Se haver arrependimento, irei te tirar o castigo. Se não haver arrependimento, vou destruir, vou derrubar. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele é poderoso. E Ele está aqui nessa noite para nos dar bênção, para nos dar vitória. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. São essas palavras que Deus tem posto no meu coração.